Na resenha de hoje, pessoal, nós vamos aprender que os nossos pensamentos, eles influenciam diretamente as nossas ações, e as nossas ações trazem consequências para toda a nossa vida, e não só a nossa vida enquanto indivíduo, mas nossas vidas enquanto comunidade, enquanto humanidade. Nossas ações e nossas ideias trazem consequências para toda a história da humanidade. E é claro que eu estou falando desse livrinho aqui, As Ideias Têm Consequências, do Richard Weaver, publicado em 2016 pela Realizações. Ok? É um livro muito bom, muito importante. É um livro sobre o declínio da cultura ocidental, quais são as causas, quais são as soluções para esse declínio. É uma leitura assim muito importante, quase que obrigatória para todos nós tentarmos entender o nosso tempo. Na resenha passada, vocês não viram, vejam, sobre os 10 mandamentos da esquerda cristã, eu trouxe uma crítica teológica à esquerda cristã. Agora nesse vídeo nós vamos fazer uma crítica teológica, como em todas as resenhas, nós sempre trazemos críticas de acordo com a Bíblia, já sobre o livro que nós estamos estudando, para que nós venhamos a desenvolver uma cosmovisão cristã, e não vai ser diferente com esse livro de um conservador aqui para nós nesta resenha de hoje. Então, As Ideias Têm Consequência, do Richard Weaver, começando pela capa. A capa é do século XVI, ela chama Um Cego Guiando Outros Cegos. Vocês podem ver aí, dois cegos aí guiando outro cego, e nos ditos de Jesus, quando o cego guia outro cego, ambos caem no buraco, né? Então, a, essa capa, ela já traz uma ilustração muito boa do livro todo, porque se nós temos ideias cegas, elas vão nos guiar a termos consequências cegas, ok? Então, basicamente, essa talvez foi a ideia do rapaz que fez a capa aqui. Uma excelente capa, diga-se de passagem, ok? Então, antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu comentário aqui se você já leu, se você pretende ler esse livro, o que você acha deste livro da Grandes Ideias, se você concorda ou não com as críticas que a gente traz aqui. Mas, basicamente, pessoal, o livro é sobre... ele traça vários pontos, ele vai em várias direções. No primeiro momento assim, do livro, ele traça assim, as raízes, né, históricas, culturais, filosóficas, ideológicas da crise cultural que nós estamos vivendo. E depois ele vai trazer pelo menos umas três tentativas de soluções ali que ele vê assim como legal, ok? Mas o livro vale muito a pena só pelo título. Só pelo título você tem aqui As Ideias Têm Consequências. Só de você meditar nesse título, o livro podia estar todo em branco, já vale muito a pena você pensar nisso, né? As ideias, aquilo que você pensa, aquilo que as pessoas pensam, elas não são apenas abstrações, apenas teorias, apenas coisas assim que não fazem nenhuma diferença, apenas uma inutilidade, uma futilidade. Elas têm consequências. Por quê? Por causa da ideia de cosmovisão, de visão de mundo. Então, nossas ideias pré-concebidas ou pós-concebidas, elas a nossa cosmovisão vai influenciar a maneira como nós enxergamos o mundo, nos relacionamos com com as pessoas, enxergamos a nós mesmos, enxergamos Deus e tudo mais. Tudo isso tem consequências teóricas e práticas para nossas vidas e para toda a humanidade. Ok? Então, uma ideia que você pensa aqui hoje pode trazer consequências boas ou ruins para você, para sua família, para seus descendentes, para a sua sociedade, para o seu país, e quem sabe até mesmo pelo mundo, dependendo da influência que você terá ou tem, né, na sua época. Então, as ideias têm consequências. Essa é uma afirmativa. Um teólogo muito bom que está trabalhando muito isso hoje em dia aqui no Brasil é o Jonas Madureira, e tem uma série de vídeos aí sobre cosmovisão cristã, um dos melhores teólogos que a gente tem aqui hoje no Brasil, e ele trata dessa questão, né? As ideias, elas têm consequências práticas, porque toda prática ela é originada numa ideia, né? Numa concepção de mundo, numa fé, né? Num comprometimento, e por aí vai. Ok? Então as ideias têm consequências. Ele vai traçar vários ismos. Ele vai começar lá no final da Idade Média, o nominalismo e vários outros ismos ele vai traçar ao longo da história. Por exemplo, o nominalismo, ele vai tratar dessa questão. Eu não vou adiantar muito para vocês, porque eu quero que vocês leiam o livro, ok? Não é só porque a gente traz críticas que não é para ler o livro, muito pelo contrário. As críticas são motivadores para um bom leitor que entende, né, o que é o pensamento, o que é a importância do pensamento da leitura, para vocês lerem o livro, ok? Então,
O nominalismo, a falta de transcendentais, a falta de absolutos que foi perpassando a história. Ele vai criticar o pragmatismo, ele vai criticar, além do nominalismo, ele vai criticar o cientificismo, vários outros ismos, né? O iluminismo mesmo, racionalismo, empirismo, enfim, tudo que é ismo, numa linguagem mais reformada, é uma absolutização de um dos aspectos da realidade. Ok? Então ele vai traçar alguns dessas ideologias que ele acha importante, ou que são de fato importantes. Mas uma crítica pontual que a gente pode fazer aqui é que o Weaver ele não chega no âmago da questão, ele não chega no radical, né, na raiz do problema. Ok? Ele vai tratar dos frutos do problema. O nominalismo, o pragmatismo, o pós-modernismo, tudo isso são frutos. Nenhum deles se encontra a origem do caos moderno e do caos da humanidade que é desde a queda. O problema é o apóstolo Paulo ele vai tratar isso de forma muito melhor, inspirada e perfeita, muito melhor do que o Weaver. Ele vai falar que existem apenas duas mentalidades: a mentalidade caída, a mentalidade carnal, a mentalidade pecaminosa, que é inimiga de Deus, que leva à morte, que é fútil, que é tudo de ruim, e a mentalidade do Espírito, né? A mente de Cristo, que produz santificação e que leva-nos para a vida eterna, que é a mente de Cristo. Então, essas são as ideias principais, os tipos de mentalidade, de frôneses principais que existem na Bíblia e que são muito anteriores ao nominalismo, pragmatismo e todas as ideologias que vieram depois. Então, todas as ideologias não cristãs, elas e até mesmo as cristãs, né, que são reduções cristãs de algum pensamento, de algum aspecto da realidade, todos esses ismos eles fluem desse mal que é o pensamento à parte de Cristo, o pensamento que não se rendeu a Cristo Jesus, que quer ser autônomo, que quer ser o próprio Deus, que quer ser o próprio transcendental. Então o Weaver, com seu conservadorismo, né, por assim dizer, com toda a sua cultura, ele não consegue chegar a uma crítica teológica, a crítica filosófica e cultural dele não é suficiente, não é radicalmente suficiente para tratar do problema em si, né? Ele não desnuda o problema para nós. O problema é o nosso coração pecaminoso que nós já herdamos de Adão e temos desde o nosso nascimento, que é um pensamento fútil, que traz consequências, sim, aí sim o livro faz todo sentido, né? A ideias têm consequências. Então, ideias pecaminosas, a consequência, morte. Exatamente isso que o apóstolo Paulo vai falar. E ideias cristãs que centralizam-se em Cristo, a consequência, vida, a alegria, paz, amor, bondade, benignidade, frutos do Espírito de Gálatas 5. Então essa é a primeira crítica. Um segundo momento são as soluções que o Weaver apresenta para nós, né? Umas soluções assim não tão solúveis, elas não são tão assim importantes quanto ele dá a esse peso. Por exemplo, no primeiro momento, lá depois da página 150, ele vai falar que a primeira solução é a ideia de propriedade privada. Okay? E a ideia da propriedade privada aqui no Weaver ganha proporções gigantescas. Ele vai falar que a propriedade privada é o último direito metafísico. Na verdade, a palavra metafísica ela é muito desgastada no livro, ela é meio que jogada assim. Às vezes eu não senti muita reflexão metafísica sobre o uso metafísico que o Weaver faz aqui no livro. Ele vai falar que a propriedade privada é uma espécie de santuário. Então veja que ele dá conotações religiosas à propriedade privada, né? É uma coisa, é como se fosse a ousia de Aristóteles, é uma coisa independente, ela não depende da aprovação da sociedade para ela ter o direito próprio de existir, ou da aprovação do Estado, ou de qualquer indivíduo que seja, né? E ela é a oportunidade, ou o alavancador, né, se a gente pode inventar essa palavra, para aperfeiçoar as nossas virtudes. Então vejam que a propriedade privada aqui ela ganha proporções quase redentivas, sagradas, né? E a propriedade privada, pessoal, ela só faz sentido, ela só ganha sua legitimidade dentro da narrativa bíblica, onde nós temos um Deus criador que é dono de tudo e por pura graça e misericórdia concede a sua imagem e semelhança à humanidade, a porções dessa propriedade para que nós possamos
cultivar e trabalhar e viver nelas. Então, a propriedade sim é legítima dentro desse esquema, e nós temos o decálogo, o mandamento de não furtarás, não roubarás, né? Então, essa questão de roubar implica-se a propriedade privada, que implica toda essa teologia criacional das escrituras, não é um dado metafísico como se fosse uma semidivindade ou uma coisa assim, um santuário, como ele vai dizer aqui em algumas páginas depois da página 150. Então, ganha-se um peso religioso tão ideológico quanto as ideologias que ele está criticando, ao meu ver, pelo menos, e não soluciona nada, né? Simplesmente afirmar a propriedade privada não é suficiente para reerguer, entre aspas, a cultura ocidental que ele tanto está falando. Depois ele vai tratar sobre linguagem e sobre a justiça, né? Nas últimas duas soluções. A linguagem, eu acho, o começo é muito ruim, que ele vai fazer uma leitura platônica de João 1:1, que fala que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, onde o verbo ali é a própria palavra falada, mas é óbvio que o verbo ali em João 1:1, fazendo alusão a Gênesis 1:1, é Jesus Cristo, né? É o próprio Senhor Jesus que tem esse título de palavra, porque ele é o Criador de todas as coisas, ele comunica-nos a palavra de Deus, ele é a própria mensagem que ele está pregando. Então, ele não é um pregador que está trazendo um logos, uma mensagem, uma palavra, um verbo, a quem dele mesmo. A própria mensagem que ele está trazendo é ele mesmo, ok? Ele é o rei do reino de Deus e ele é tudo, né, nesse evangelho. Então, as boas novas que o Weaver tenta trazer aqui são falsas boas novas, né? Simplesmente você tratar propriedade privada como uma espécie de santuário que vai cultivar virtudes, isso é uma falácia gigantesca. Todo mundo pode ter uma propriedade privada, uma casa própria, assim, pensando em propriedade geográfica, né? Porque propriedade privada pode ser qualquer coisa que é sua. Mas todo mundo pode ter o seu espacinho próprio e ninguém ter nenhuma cultivação de cultura. Então, não é um direito metafísico aristotélico no sentido que o Weaver traz aqui. É algo dado por Deus. Tudo é propriedade privada de Deus antes de ser nossa. Ok? E é lógico que dentro desse esquema, a propriedade privada ela tem a sua legitimidade, mas ela não ganha essa proporção semi-messiânica templária que ganha aqui nas soluções de Weaver. A restauração da linguagem é uma questão que eu vou debater depois com vocês em outros vídeos, sobre o que é falar corretamente, o que é não falar corretamente, a corrupção da linguagem. Existem nuances que os linguistas conservadores são assim não adequados, são inadequados para tratar, eles são muito linguisticamente ultrapassados, eles não conseguem se sustentar pela teoria linguística, ok? E eu não vou falar mais nada sobre o livro, eu vou deixar vocês lerem, tirarem suas próprias conclusões, isso é absolutamente importante, talvez você concorde ou não com algum ponto de vista que eu trago aqui, mas fica a dica para você, cristão, um livro aí, As Ideias Têm Consequências, cuidado com aquilo que você pensa, porque você vai colher esse fruto de pensamento aí, quer você queira, quer não. Ok? Então, pessoal, de novo reitero, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado, gostou da resenha, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e conversa comigo aqui nos comentários, que eu estou respondendo todos vocês com muito prazer. Agradeço o pessoal que está comentando aí. E é isso. Deus abençoe vocês. Até a nossa próxima resenha.